quinta etapa é elaborar hipóteses de causa. Então, são acusações que fazemos tentando incriminar algo ou alguém como sendo a causa desse problema que foi identificado. Deve-se redigi-las sempre na forma afirmativa. As hipóteses de causa são elaboradas baseando-se nas mudanças que foram identificadas na etapa anterior, na combinação dessas mudanças e na combinação das mudanças com as distinções e também na experiência profissional. Então, aqui exemplo. A primeira hipótese, a mudança de alvejante fiação no fio X do tipo A para o tipo B em 2004 provoca o problema? Agora a gente vai fazer esse questionamento, se foi realmente, né, esse tipo de mudança do A para o B que provocou o problema. A seguinte hipótese, a diminuição do esticamento no fio X em fevereiro de 2006 provoca o problema? Então, para cada uma das mudanças, a gente vai se questionar se provoca ou não o problema. O aumento da tensão de enrolamento no fio X em julho de 2004 provoca o problema? Então, a gente tem aqui essas hipóteses. A variação de umidade e temperatura provocam o problema? Então, temos as hipóteses. E aí, na sexta etapa, nós vamos testar essas hipóteses de causa. Então, devemos dar oportunidade de que as causas se defendam. Para isso, vamos verificar fatos reais existentes sobre o problema e esses fatos estão relacionados na especificação do problema. Então, vamos fazer a seguinte pergunta. Se a hipótese 1, por exemplo, provoca o problema, é razoável que o problema se dê ou se ocorra no é e não se dê ou não se ocorra no não é. Então, lembre que a gente estipulou para o exemplo o fio X e o fio Y. Então, o fio X é onde acontece e o fio Y não é. Então, a gente vai verificar agora cada hipótese se acontece no é e se não acontece no não é. Se a mudança do viajante de fiação no fio X do tipo A para o tipo B em 24 de 3 de 2004 provoca o problema, é razoável que o problema se dê no fio X e não no fio Y. Então, se a resposta for sim, é porque essa mudança, né, de viajante de fiação pode realmente ter provocado o problema. Seja aumento de pelos e rolhas e não aumento de quebras. Sim também, tá? Então, aconteceu isso, aconteceu o aumento de rolhas no X e não o aumento de quebras. Apareça nos clientes de fio torcido e não na escolha. Sim, apareça no urdimento têxtil, seja detectado no creel mirror, ocorra ao longo de todo o fio e não em partes do mesmo fio. E venha ocorrendo desde fevereiro de 2006 e não desde 24 de 3 de 2004. Então, aqui, ó, essa resposta é não. Né? Então, ele não vem ocorrendo desde fevereiro de 2006. E aí, então, o item 5 da especificação derrubou essa possível causa, visto que realmente não é lógico que uma mudança efetuada em 24 de 3 de 2004 só venha ocorrer problema em 2006. Ó, demorou muito tempo para o problema ocorrer. Então, a gente chega à conclusão que não, isso não é, aquela primeira hipótese é derrubada, não é causa do problema. E a gente deve fazer isso para todas as outras hipóteses identificadas. E aí a gente tem, né, o sistema de grelha, passa ou não passa. Então, ele pode ser montado para registrar esse teste dessas hipóteses que nós vamos testar. Então, P é para passa e NP é para não passa. Então, aqui, ó, nós vamos colocar todas as hipóteses. E aqui, esses são os itens de especificação identificados lá no comecinho, né, na etapa de especificação. Então, aqui a gente tem todas aquelas questões. Né? E para a primeira hipótese, passa, né, eu vou perguntar para cada uma das questões se passa ou se não passa. Então, aqui, ó, nós identificamos que na 5 não passa. Então, essa hipótese não é causa do problema. Vamos fazer isso para a hipótese 2, 3 e 4, que são as hipóteses que a gente identificou nesse problema. Então, pelo teste teórico, a causa do problema foi a queda de esticamento. Então, a gente vem aqui, ó, a hipótese 2, ela passou em todas.
A hipótese 3, ó, não passou na quinta etapa e a hipótese 4 não passou nem na primeira. Então, em relação a esse quadro, a gente pode identificar que a causa do problema foi a queda de esticamento, que é a hipótese 2. Então, aquela hipótese que passar em todos os itens, significa que é ela a causa do problema. A sétima etapa, que é o teste prático, então resolver o problema atuando no sentido de eliminar as causas mais prováveis. Então, no exemplo, com o término do processo de análise, o esticamento voltou aos níveis normais e o problema desapareceu. Então, confirmando o resultado teórico da análise que foi feita. Então, a gente identificou que o problema estava no esticamento. E a partir daí, nós voltamos o esticamento aos níveis normais. E vamos verificar se o problema continua ou não acontecendo. Então, foi verificado que o problema desapareceu. Então, isso significa que realmente ele era a causa do problema. Algumas dificuldades na aplicação desse processo de grelha passa ou não passa. Isso acontece quando todas as hipóteses testadas são derrubadas. Dessa maneira, a gente não consegue identificar quais foram as causas ou a causa do problema. Se isso acontecer, reveja o enunciado. Representa ele realmente uma situação simples? Verifique as especificações. Todas as informações são verídicas? Não pairam dúvidas sobre as mesmas? Como foram verificadas? Podemos fazer alguma suposição para enriquecer a especificação? Foram listadas realmente todas as distinções? E as mudanças estão todas realmente listadas? Existem alguma mudança que tenha ocorrido pouco antes do problema começar, mesmo que não esteja relacionada com as distinções? Lembre-se das mudanças não aparentes. Pergunte por melhorias ocorridas recentemente. Reveja as hipóteses de causa. Todas as mudanças foram realmente consideradas? As distinções foram realmente redigidas? Utilize experiência profissional. Nunca houve um problema semelhante a este? O que se sabe sobre ele? É realmente válido utilizarmos os conhecimentos adquiridos com o mesmo nesse caso? E várias hipóteses podem causar o passam, né? Então, revejam o enunciado. Várias hipóteses causam o passam, mas pode não passar. Então, reveja o enunciado. Seja mais rígido nas especificações, em especial, verifique bem se as informações não representam elas realmente as fronteiras do problema. E para que serve a análise de problemas? Para determinar a causa de um desvio, né, para organizar arquivos de manutenção, que é histórico de máquinas, arquivos de reclamações, que são PANs de clientes, arquivos de qualidade, de acidentes de trabalho. Evitar também a transferência de um problema para a chefia, facilitar a apresentação de problemas para a chefia. Aprimorar as ordens a serem dadas ou a serem cumpridas e otimizar o andamento das reuniões. Então, que reuniões devemos fazer? Que tipos de assunto devem ser discutidos? Quem deve participar da reunião? Onde faremos a reunião? Onde serão visualizadas as informações? Quando abordaremos esse assunto? No início, no meio ou no fim da reunião? Quantas reuniões serão necessárias? Então, identificando, né, fazendo essa análise de problemas, a gente consegue chegar realmente, respondendo essas questões, a gente convoca, então, para as reuniões, realmente as pessoas necessárias para elas. Então, evitam-se de pessoas que não influenciam nada nessas decisões de participarem dessas reuniões. Por hoje é só e até a próxima.